Senhoras e senhores, começando mais um Resenha 87 e eu quero falar sobre o clássico do Palmeiras, né? Que baita clássico. E eu quero sair um pouco daquilo que todo mundo anda falando, que clássico não se ganha, clássico não se joga bem, se ganha. Isso eu acho que é meio batido e todo mundo já sabe que o clássico ele foi feito para ganhar o jogo e não para se jogar bem. Mas eu acho que alguns pontos tem que ser falado aqui, porque o que acontece? A torcida do Palmeiras, ela pegou um ranço ou se ressabiou devido ao que aconteceu com o Palmeiras em 2025, as eliminações, é, perdeu o Paulista da forma que perdeu, perder a Libertadores da forma que perdeu, e isso tudo hoje se reverte em crítica para o técnico. Eu também sou um crítico do Abel, porque eu acho que o Abel pode dar melhor, pode fazer um trabalho melhor, e o Abel não está fazendo. Só que eu acho que o ano de 2026 começou. O Palmeiras, por exemplo, ganhou os três clássicos que disputou. Ponto. Se tá jogando bem ou não, isso é um outro detalhe. Eu acho que é começo de campeonato, mas o trabalho do Abel tem que ser criticado. O trabalho do Abel tem que ser cobrado esse ano. Eu acho que o Palmeiras falta muitas reposições, principalmente, né? É, eu acho que reposições. Isso fica muito claro quando o Abel tira na partida o Vitor Roque e coloca o Luigi, que eu volto a repetir o que eu falei no meu grupo de WhatsApp. Se o se o Luigi, se a bola do jogo contra o Flamengo fosse nos pés do Luigi, não do Daverson, o Luigi tinha perdido o gol. Cara, é óbvio que a história não foi essa, a gente já conhece, foi vitorioso e o Davidson fez o gol, mas o Luigi ele é bizarro e eu acho que esses pontos que a gente tem que entrar, porque o Abel, ele insiste muito em certos jogadores que eles já estão marcados pela torcida. Mas o Abel, aí vem aquele negócio, né? Mas o Abel, ele não se importa com a opinião da torcida. Tudo bem. Só que o Luigi, ele vira um cara marcado, ele vira uma figurinha marcada. Por quê? Porque toda vez que ele tocar na bola, ele já vai ser vaiado. Quando ele chutar uma bola para fora, os caras vão falar, pô, mas é o Luigi. Entendeu? Eu acho que esses tipos de coisa o Abel ele tem que procurar evitar. Eu concordo que o Vitor Roque não estava bem. Concordo. Também acho que no segundo tempo, no primeiro tempo, contra o Corinthians ele se movimentou um pouco mais, tentou alguma coisa, mas eu entendo que o primeiro tempo o Palmeiras jogou um pouco mais recuado, esperando o Corinthians, até porque o Corinthians estava dentro de casa e tinha que avançar e o Palmeiras ali segurar e tentar explorar um contra-ataque. Também acho. Só que eu acho que no segundo tempo viu que o Vitor Roque não estava legal. Pô, vou tirar o Vitor Roque. Tenta mudar alguma coisa. Ah, não, mas a única opção que tem no banco é o Luigi, então eu vou pôr o Luigi. E aí, se o Palmeiras sai com 0-0 de lá ou com uma derrota pro Corinthians, você já imaginou o que iriam falar do Luigi? É óbvio, o Palmeiras ganhou com o gol do Flaco Lopes. Inclusive, o Palmeiras agora tem, parece que, um jogador que cobra dentro de campo, que é um xerifão, que é um cara que parece que ele não vestiu a faixa de capitão, mas ele é um capitão nato, que é o Marlon Freitas. É um cara que peita ali todo mundo, é um cara que encara de frente. Ele não é mais aqueles jogadores do Palmeiras que aceitam tudo caladinho. E eu acho isso um ponto positivo. Isso eu gosto. Um próprio detalhe que eu vou entrar aqui no pênalti do Carlos Miguel, que na minha opinião não foi pênalti. Claro, cara, o goleiro, quantos goleiros saem socando o ar num escanteio? Ah, mas o Carlos Miguel não pegou a bola, pegou, tudo bem, mas ele saiu socando para pegar a bola. Entendeu? Vamos entrar naquele detalhe. Mas também a arbitragem, que é profissionalizada aqui, é uma arbitragem ruim, fraca. O Klaus, que todo mundo falava que era palmeirense, torcedor do Palmeiras, que todas as partidas que o Klaus apitava, o Palmeiras era beneficiado, tá aí. Então, assim, não foi pênalti. E aí a gente tem o Andreas Pereira que fez ali uma catimba ali na área do. Na marca do pênalti ali. E agora tá todo mundo da TV questionando que o cara
fez um antijogo, que aquilo que o Andréas fez não se pode se fazer, que isso, né, que o Palmeiras não precisa ganhar dessa forma. Cara, eu acho que assim, o jogador foi lá dentro do campo e deu na cabeça dele de fazer aquilo ali e acabou. Entendeu? Foi lá e fez. E o Memphis, que é uma mala do cacete, o Memphis que é uma mala, que é cheio de 9 horas, o Memphis foi lá e errou o pênalti, ponto final. Agora ficar procurando coisinha pra punir, ficar procurando imagem pra falar, olha o que o jogador fez, isso não pode se fazer. Eu acho que isso se torna muito chato dentro do futebol. Pelo menos essa é a minha opinião. E uma outra coisa que eu queria entrar sobre esse jogo é que muitos torcedores do Palmeiras esperam que o Palmeiras vai rasgar a roupa, vai dar cambalhota, vai dar pirueta, vai dar murro, vai dar soco, vai xingar. E cara, eu acho que o estilo de jogo do Palmeiras é totalmente. O estilo de jogo dos jogadores do Palmeiras é totalmente diferente dos jogadores do Corinthians. Eu tô falando na parte do perfil, porque é aquele negócio de eu vou comer grama, eu vou dar carrinho, eu vou vibrar na lateral, eu vou vibrar no escanteio. Eu acho que isso da parte do Palmeiras você não vai ver, porque o próprio técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, ele não tem esse estilo. Ele não é esse cara. E eu acho que isso reflete nos jogadores. Entendeu? Eu acho que se você, torcedor do Palmeiras, espera que o Palmeiras vá, é, cara, comer grama, vai dar carrinho, vai vibrar, isso não vai acontecer. O que eu acho que você pode esperar do Palmeiras é um time mais técnico, é um pouco mais de qualidade, na base da técnica. Não vai ser o time que vai sair mordendo todo mundo. Esquece, tá? Mas uma postura, pelo menos, o Palmeiras teve nesse jogo, melhorou muito no segundo tempo, e aí saiu o gol do Flaco Lopes, que foi lá e homenageou o Veiga, dando uma voadora na bandeirinha, a tal voadora na bandeirinha, que todo mundo fala, ah, mas o cara dá voadora na bandeirinha, isso aí não se faz. E tá aí a cena icônica, né, do Flaco Lopes dando a voadora na bandeirinha, os caras que estavam ali treinando, fazendo aquecimento, olhando. Cara, na minha opinião, eu acho uma bobagem isso aí, tá? Eu acho que é uma puta de uma bobagem. Eu acho que. Pô, mas se os caras derem uma voadora lá, o Yuri Alberto deu uma voadora. Cara, eu acho que tem torcedor que se incomoda, assim como tem torcedor que não se incomoda. O meu perfil eu não me incomoda. Eu acho que é uma puta bobagem. Eu acho que o cara tá no ápice da comemoração ali, faz o gol. E, pô, não sei o que que dá na cabeça do cara naquele momento. O cara vai lá e dá uma voadora. Aí você vê que o Flaco Lopes é super respeitoso, tirando esse lance que vão falar que ele deu uma voadora no escudo do clube. E isso não se faz. Mas você vê que o Flaco Lopes ele é totalmente respeitoso. Ele vira as costas, começa uma confusão, ele vira as costas e sai fora, comemorando, olhando pra cima e pronto, acabou. Eu acho que isso encerra a discussão. Resumindo. O Palmeiras ganhou o jogo, ganhou os 3 clássicos. É importante para caminhar da temporada. Eu acho que agora vem a parte mais importante, que são os 8 jogos, que são os próximos jogos, aonde existe a classificação dos 8. E eu acho que o Palmeiras tem que pensar. Eu acho que o Abel, na verdade, ele tem que pensar em dar um pouco mais de vida para esse time, um pouco mais de dinâmica. Eu acho que rever algumas peças. O John Arias está chegando. Eu acho que isso vai fazer também uma total diferença nesse time do Palmeiras. E dar um pouco mais de liberdade pro Alan. Talvez a gente não sabe onde porque o John Arias vai jogar, porque o Alan joga daquele lado. Enfim, acho que tem muita coisa para acontecer. E, cara, eu acho que o Palmeiras ele tá encontrando um caminho. Ainda não é o caminho ideal? Não. Por conta de contratações que vão chegar. Eu acho que chegando contratações, o Palmeiras pode deslanchar. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que dê tempo ao tempo. Vamos esperar esse trabalho do Abel para a gente poder criticar. Vamos dar esse tempinho pro Abel, esse Campeonato Paulista. Vamos ver como ele vai se desempenhar nas fases de classificação, nas fases eliminatórias, porque agora são um jogo só. Vamos dar esse tempo para ele, para a gente poder criticar o trabalho do cara. Avante palestra, curte, compartilha, comenta, valeu.